Jornal da Amazônia já está de volta e, como toda quinta-feira, nós temos o quadro com o professor Flávio Guimarães falando sobre gestão e educação. E hoje terá dicas e passos para o caminho do sucesso. Boa noite, gente. Então, hoje, conforme acertamos e na semana passada conversamos já anteriormente de alguns fatos, e hoje o foco vai ser dentro de uma realidade que começa pelo conceito, na verdade, do foco, né? Nós vamos trabalhar hoje muito o que é esse foco, por que eu tenho que ter foco, que coisa é essa de foco? Então, o começo de tudo isso é o que é foco dentro dessa nossa realidade? Foco é eu ter uma direção correta e nessa direção eu colocar 100% dessa minha concentração. Então, o foco de qualquer situação, gente, é eu ter esse ponto de partida e eu saber onde eu vou chegar, né? Quando eu traço o objetivo, eu classifico esse objetivo como um foco, né? Mas no dia a dia a gente tende a esquecer. Um exemplo claro disso, para a gente já passar para o segundo item, é assim, sabe quando a gente abre a internet, a gente vai fazer um trabalho na internet, por exemplo, de passar um e-mail, mas quando a gente abre lá qualquer dos sites e abre aquelas informações que diz assim, mas eu vou dar uma paginada. Pois é, aí tu tirou o foco. Porque essa paginada vai te levar uns 5, 10 minutos, aí daqui a pouco tu diz assim, puxa vida, agora eu tenho que passar rápido o e-mail. Pois é, tu já perdeu o tempo. Então, quando eu perco o tempo, eu saí do foco, eu saí da direção do objetivo que eu fiz. E esse foco hoje é necessário, tá? Por quê? Porque o nosso segundo item, ele diz assim, para que serve o foco? É para me atingir o objetivo, gente. Então, hoje, por exemplo, nós podemos ter um foco. Qual é? Melhorar profissionalmente. O que a gente tem que fazer, então? A gente tem que se especializar um pouco mais, fazer um pouco melhor do que a gente estava fazendo. Então, a gente vai ter que focar, a gente vai ter que direcionar nossas forças para aquilo que a gente está fazendo. E a concentração nisso tem que ser muito forte, né? Mas durante esse processo que a gente vai estar conversando agora com vocês, vocês podem perceber, e alguns já devem estar pensando aí do outro lado, dizendo assim, ué, então eu não posso fazer várias coisas ao mesmo tempo. Calma, a gente vai falar sobre isso, né? O nosso próximo tópico, ele vai falar, como faço para ter foco no que faço? Como é que eu faço? Acabamos de falar ainda agora para vocês algumas dicas, mas agora a gente diz assim, como é que eu faço então para ter foco? Eu abri lá o meu computador. O que eu fui fazer? Não foi passar um e-mail? Eu estou doido para ler as notícias, porque as notícias, elas são propositais, feitas daquela forma para me chamar a atenção para me ler. Só que o meu foco é passar o e-mail. Eu passo o e-mail e volto para me poder ler. Aí eu vou ter o tempo necessário para daqui a pouco alguém estar me chamando. Só que quando eles me chamarem, eu já fiz o meu foco, que é o quê? Passar o e-mail. Então eu priorizo aquilo que eu tenho que fazer. Eu não preciso deixar de fazer, eu não preciso deixar de ler a notícia, até porque é boa notícia, principalmente para as empresas. Eu estou lendo uma notícia que pode servir para mim daqui a pouco, para me tomar uma decisão, para me fazer alguma coisa, para me informar meu chefe. Olha, está acontecendo isso, é interessante. Mas eu não posso deixar de passar o e-mail, ler a informação e depois voltar para passar o e-mail, porque eu perdi o foco. Então, como é que eu dou o foco? Eu faço primeiro aquilo que tem que ser feito. Então, gente, vocês que estão nos assistindo, façam uma lista de prioridade. E essa lista de prioridade, trabalhem essa prioridade como sendo prioridade aquela assim, ela não pode ser não feita. Se ela não for feita, eu estou quebrado. Aí tem uma outra situação que é as sequências. Depois dessas que são prioridades 1000, que a gente pode chamar, depois tem as outras prioridades. E se eu não fizer isso aqui hoje, será que dá para fazer amanhã? Talvez dê. Então, coloca um pouco mais para baixo e vai fazendo conforme tu criou essa lista. Foco na lista. Isso aqui eu vou deixar para amanhã. Não faz isso. Por quê? Porque aí tu está quebrando o foco. Essa lista tu fez pela sequência de necessidade tua. Então, se tu deixar de fazer alguma coisa, tu perdeu o foco. Aí a sequência das outras vão ser mal feitas. Por isso a gente tem que buscar esse foco e tem que direcionar. O nosso próximo passo, ele vai falar assim, sejamos envolvidos 100% no que fazemos. Eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo, não tem problema. Desde que quando eu direcione, por exemplo, agora, eu não posso estar falando com vocês e estar pensando em outra coisa e estar indo fazer outra coisa, porque senão eu não falo com vocês. Agora é para falar com vocês. Sabe você que está nos assistindo? Você de vez em quando tem alguns ruídos de comunicação nossa, sabe qual? Tu pensas em outra coisa. Tu linka o que a gente está falando agora, diz assim, é por isso que acontece não sei o que, não sei aonde. Quando tu faz isso, tu perdeu uma parte da informação, que pode te atrapalhar um pouco. Isso é perder foco.
Está errado? Não, não é que esteja errado, gente. Não estou dizendo que vocês estão errados. Eu estou dizendo que quando a gente está focado em alguma coisa, a gente tem que imaginar aquilo 100%. Você não vai chegar em 100%, ninguém chega em 100%. Ninguém é 100%. Nós, estou me incluindo, nós erramos. Nós criamos ruídos, nós não entendemos algumas coisas, isso é natural. Só não pode ser a maioria, senão esse foco é perdido. Esse 100% que eu estou falando se eu estou agora falando com vocês, eu tenho que estar falando com vocês. Daqui a pouco eu vou parar de falar com vocês, aí eu vou fazer outra coisa. Na outra coisa que eu estiver, eu tenho que estar lá fazendo aquela outra coisa. E assim por diante. Se eu estiver fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu tenho que ter consciência que na hora que eu estou fazendo uma coisa, não dá para fazer outra. Então não adianta eu ficar pensando na outra, eu tenho que fazer aquela. Aquelas nossas informações lá do início. Não dá para me ler informação agora, eu tenho que passar o e-mail. Depois eu leio a informação. Aí eu priorizo e crio esse foco, ok? Então, sejamos envolvidos esses 100%, muda comportamento. E mudança de comportamento, gente, a gente já falou aqui, quem assistiu a gente anteriormente. Mudança de comportamento, só você muda o teu comportamento. E só eu mudo o meu. Ninguém muda o nosso comportamento. Tu podes fazer o que tu quiser. O cara pode querer bater nele. Exemplo dos nossos filhos. Se você deixou ele ter um comportamento equivocado, você não vai mais mudar depois que ele tiver maior. Quem vai mudar é ele. Então, esse processo de prioridade é um foco bem direcionado, gente. É um foco bem planejado, estrategicamente pensado, para chegar num objetivo único. E esse objetivo único é você fazer a diferença. E mudar comportamento é um desafio para a gente. Porque a gente sempre acha que está certo e o errado é o outro. Não é? Por exemplo, eu posso achar que você que está me assistindo é errado. E você vai achar que sou eu que estou. E a gente vai entrar numa guerra desproporcional e não vamos chegar em canto nenhum. Por quê? Porque nós perdemos o foco. Porque quem erra é eu e quem erra é você. E a gente tem que saber disso. Né? Essa mudança de comportamento, sabe o que ela faz? Ela cria o nosso próximo tópico, que ele vai dizer assim, não posso fazer várias coisas ao mesmo tempo. Claro que pode. A gente acabou de dizer. Tu muda o comportamento, faz todo esse processo, e esse processo cria uma outra situação, que é o nosso próximo tópico. Né? Não posso fazer várias coisas ao mesmo tempo, porém, eu crio uma condição de fazer prioritariamente. E aí, e o que melhora a minha vida fazendo isso? Focando, tendo 100% disso. Sabe o que melhora a minha vida? Eu começo a acertar mais. Eu começo a chegar onde eu tenho que chegar. Eu começo a bater objetivos que eu tracei. E aí, quando chegar no final do ano, que eu pegar minha lista e dar uma olhada para ver se eu já atingi o que eu tinha proposto para mim, eu propus para mim mesmo. Aquilo lá, eu atingi os objetivos. Sob pena de não conseguir, né? E por fim, gente, saber de tudo um pouco, então, não é bom? Claro que é bom. Mas olha, isso, a gente trabalha muito a relação das pessoas, que é o nosso próximo tópico. Esse nosso próximo tópico, ele foca muito mais na liderança, não é? Liderança, acabando a comunicação de hoje com vocês, relacionado a esse tópico, que eu acho interessante o foco, porque a gente acha que está dando foco, mas a gente às vezes não está. A gente acha que está vendo alguém, mas parece que está olhando para a pessoa, mas estava pensando em outra coisa, a gente está fora do foco. A gente sempre está errando. Quem faz com que isso melhore são os líderes. Mas os líderes, a gente vai conversar com vocês no próximo encontro, na próxima quinta-feira, e aí eu conto então de novo vocês nos assistindo e eu aqui falando para vocês e tentando contribuir um pouco mais para todos nós ganharmos com isso, porque eu também aprendo muito quando eu estou falando isso para vocês. Obrigado. Boa noite, então. Obrigado, professor, pelas informações. E daqui a pouco, no Jornal da Amazônia, gasolina e diesel tem queda de preço no Amapá. Não saia daí, a gente volta em instantes.